Tem uma coisa que está acontecendo na rua e simplesmente ninguém fala. Não vai aparecer no jornal, não vai virar trend, mas está roubando duas coisas suas, tá? A memória e está roubando a sua identidade. E eu não estou falando de ser produtivo, tô falando de você olhar para sua vida e sentir, tipo assim, caramba, eu tô meio fora de mim. Você vai no mercado e parece que tá todo mundo com o olho realmente morto. Você dirige, está todo mundo no modo pressa e ódio. Você conversa e a pessoa está metade ali e metade no celular. Você acha que isso é o normal dessa época. Só que não é normal. Isso é treinamento. Hoje eu vou te mostrar o que está acontecendo dentro do cérebro quando você vive assim. Como isso desmonta a sua memória e como você volta para o controle em 30 dias. Presta atenção, em certo minuto do vídeo eu vou te provar porque você não lembra do que viveu simplesmente ontem. E outra parte do vídeo eu vou te mostrar porque isso está destruindo o seu sono e os seus sonhos, tá? E no final eu vou te dar um desafio simples de 7 dias para você começar simplesmente hoje. E antes que você pense, ele tá pagando de perfeito. E eu não tô, tá? Eu caio nisso também, só que eu decidi parar de fingir que isso tá tudo bem para mim. Para começar, eu vou falar de uma verdade que realmente incomoda. Muita gente hoje está virando uma multidão. E multidão não escolhe, multidão simplesmente reage. Reage à notificação, reage à manchete, reage a comentário, reage à ansiedade dos outros. Eu sei que você sente isso. Você termina o dia com a cabeça barulhenta e sem saber o porquê. Você abre o celular só um minuto e quando você vê, já passou meia hora. E o pior, você nem lembra direito o que você viu. Isso tem um nome simples: atenção quebrada. E sem atenção, você não fixa a memória. Sem memória, você não sustenta identidade. Você vira alguém que vive no modo o que está acontecendo agora e some com quem eu sou. Agora eu vou te dar um modelo mais simples do mundo para você entender tudo isso, tá? Guarda isso porque eu vou repetir isso o vídeo inteiro. Vamos começar aqui com a amígdala, tá? Que é o famoso alarme que ele vai disparar. Você entra em alerta. Temos o núcleo accumbens, que é o famoso eu quero agora. Ele quer alívio e novidade. Ele quer o alívio imediato. Temos também o pré-frontal. O que ele é? Ele é o freio, tá? Ele vai decidir, ele vai planejar, ele sustenta o seu foco, mas ele também cansa. E o automático é o hábito. Então, ele pega o volante quando você está cansado. Então, o ciclo é alarme, que é ansiedade, o alívio, que é o celular, novidade, tá? O freio, que tenta segurar, e automático, que vai se repetindo sempre. E a tragédia é simples, tá? Quanto mais você repete, mais isso vira você. Primeiro sinal que eu tô vendo na rua, tá? É essa pressa doentia. Não é pressa de quem tem um objetivo, tá? É pressa de quem tá queimando por dentro, tá? Você liga a seta, vai entrar, o cara buzina como se você estivesse roubando a vida dessa pessoa. A pessoa está com o corpo ali, mas a mente está simplesmente em guerra. Eu vou te dar uma regra que eu repito para mim: a falta de organização do outro não vai criar uma emergência em mim. Isso simplesmente é uma maturidade, porque se você deixar a pressa dos outros grudar, você vira igual. E aí você acorda um dia e fala: caramba, olha só, eu virei uma pessoa nervosa. E você nem percebe quando isso aconteceu. Então repita agora: só para você sentir o seu corpo. Solta o ar mais lento do que entrou. Pronto, você acabou de fazer algo raro. Você escolheu. Eu fiz essa atividade aqui para você no meio do vídeo, para depois você entender isso no final, tá? Você vai respirar agora, só para você sentir realmente o seu corpo. E você vai ter que soltar ele mais lento. Vamos avançar então com o segundo sinal, que a gente está se tornando menos humano, tá? Hoje você dá uma boa tarde e a pessoa te olha como se gentileza fosse um grande golpe. Você está no mercado e a pessoa passa como se você fosse simplesmente uma parede. Não é timidez, é desligamento. Tem um negócio que eu acho bizarro, tá? A pessoa te segue no Instagram, mas te vê na rua e finge que você não existe. Olha só, eu acho que isso é uma doença social. Porque o que está acontecendo? Porque comunidade começa em coisa pequena: olhar, reconhecimento, respeito. E eu não estou falando para você virar o simpático forçado. Eu estou falando do básico, que é presença. Sabe por que isso está sumindo? Porque muita gente
desaprendeu a existir sem estímulo. A pessoa está tão acostumada com uma tela que o mundo real parece lento demais. Aí ela vira uma pessoa que não sabe ficar ali, não sabe estar naquele momento. E agora vai entrar o golpe principal desse vídeo, tá? A sua atenção está sendo picotada, tá? E você não percebeu isso. Eu vou te explicar isso de maneira bem simples. Memória não é só lembrar, memória é registrar. E você só registra quando você é presente. Então, se você vive, por exemplo, olhando o celular enquanto conversa, comendo enquanto está vendo o vídeo, andando ouvindo barulho o tempo todo, pulando de coisa em coisa, você está apenas vivendo, mas você não está registrando o que você está fazendo, por exemplo. Virou automático. É como se você estivesse vivendo a sua vida com uma câmera tremida. Você passou por lá, só não ficou. Só que aí acontece o mais perigoso, tá? Você começa a sentir que os dias são iguais, porque nada mais te marca. E se nada marca, você perde referência de quem você é. Então, uma pergunta incômoda para você. Você lembra do que você fez antes de ontem? Lembra do que você conversou com alguém importante? Ou tá tudo meio nebuloso na sua cabeça? Isso não é idade, tá? Isso é atenção simplesmente quebrada. E tem uma coisa que eu preciso que você entenda. Seu cérebro não vive no mundo como ele é. Seu cérebro monta uma versão do mundo. E quem alimenta essa versão alimenta você. Antes, sua mente era alimentada por vida real, rua, conversa, silêncio, erro, tentativa. Hoje, muita gente é alimentada por feed, notificação, tendência, treta, vídeo curto. Aí você acha que está escolhendo, mas você está sendo simplesmente conduzido. E não precisa de nenhuma teoria mirabolante, tá? É simples. Se você passa 5 horas por dia numa máquina feita para segurar a sua atenção, quem manda no seu dia? É você ou é a máquina? E aqui está o perigo. Se a sua mente começa a prever o mundo pelo feed, sua visão do mundo fica doente, você fica mais irritado, fica mais ansioso, mais cínico também e acha que isso é você, mas é o ambiente que está te treinando. Agora vem simplesmente a parte mais grave. Você perde contato com o corpo e isso acaba apagando a sua identidade. Você só é você porque você sente você. Fome, tensão, ansiedade, respiração, isso é o que te ancora. Só que isso exige uma coisa que está virando luxo, que é o silêncio. Se você está sempre com som, tela, barulho, estímulo, seu cérebro fica 100% para o lado de fora e esquece o lado de dentro. Aí você não se entende, você só se distrai. E agora vamos fazer um segundo exercício, tá? Para você sentir isso agora. Você vai olhar fixo para um ponto por 60 segundos, sem mexer no celular, só olhando. Agora você vai fazer um tal de grounding, tá? Que é o 5, 4, 3, 2, 1. Então, me fala 5 coisas que você vê, 4 sons, 3 texturas, 2 cheiros e um sabor. Pronto. Isso é você voltando para o seu corpo. E quem volta para o corpo, volta para si. Agora vamos falar do que quase ninguém liga os pontos, tá? Atenção ruim durante o dia é igual sono ruim durante a noite. Porque se você passa o dia inteiro acelerado, o seu cérebro não sabe simplesmente desligar. O sono não é só descanso, tá? Sono é um reparo, simplesmente um processamento emocional. Quando você dorme bem, você acorda mais calmo, mais centrado, mais criativo. Quando você dorme mal, você acorda mais irritado, mais reativo, mais impulsivo. Aí você faz o que? Simplesmente busca mais estímulo para se anestesiar. Então isso acaba se tornando um ciclo. Um detalhe que eu quero que você grave. Sem sono bom, a sua amígdala fica mais reativa. Ou seja, você fica mais sensível a tudo. Você briga mais, você rumina mais, você se perde mais. Então, quando eu falo que a atenção salva a sua vida, não é um exagero, é que ele protege até a sua cabeça, tá? Eu simplesmente vi isso de perto. Quando alguém recebe uma onda de validação, o cérebro aprende isso rápido. Faz mais isso, é a mensagem que o cérebro está passando, tá? Para você. E a pessoa vira refém, por exemplo, de aprovação. O problema é que pico cobra preço. Depois vem queda, vem um vazio, vem uma ansiedade. E a pessoa pensa que precisa de mais e entra mais fundo.
Isso não é fraqueza, é o circuito de recompensa. Tem outro lado também, culpa e vergonha. O cara erra e pensa, já que eu errei, deixa eu me afundar mais ainda. Isso acontece muito porque ele estava tentando ser perfeito. Isso é simplesmente uma tirania interna. Você não precisa virar Deus, tá? Você precisa virar consistente. O objetivo nunca foi a perfeição. O objetivo sempre é direção. Se você cai, você volta e pronto. Isso é que um adulto faz. Agora vamos para o prático, do seu jeito, tá? Você não precisa de mais informação. Você precisa da mão simplesmente no volante, você que está conduzindo a sua estrada. Então, vamos começar com as regras, tá? Regra de ver a névoa. Toda vez que você pegar o celular no automático, você fala, opa, é o automático. Só isso, já corta o ciclo, tá? Regra 2, que é a monotarefa de 10 minutos. É o time de 10 minutos. Você vai fazer uma coisa, só uma coisa, não várias atividades. Simplesmente uma coisa sem trocar, sem te distrair, tá? Você vai sentir esse desconforto. Isso é ótimo porque isso é a abstinência de um estímulo. Temos a regra 3, que é a presença no banal. Uma refeição por dia sem tela, uma caminhada por dia sem nenhum fone no ouvido, uma conversa por dia olhando olho no olho. Você está reensinando o seu cérebro a existir. Olha só, que interessante, né? E aí, partindo disso, podemos ir para a quarta regra, que a primeira hora do dia é sagrado. Então você não entrega a sua cabeça para o mundo logo cedo. Primeiro 20, 40 minutos sem rede social. Você respira, você anda, você escreve, você planeja, escova seus dentes, toma um banho e depois entra a regra 5, que é a regra do corpo. Mexer o corpo regula a sua mente, tá? Então, sem isso, você vira uma cabeça ansiosa simplesmente andando. Agora, eu vou te dar um desafio de 7 dias para você começar simplesmente hoje, tá? Desafio de 7 dias, todo dia que você escolhe um momento para treinar a atenção. Vai ser na refeição, na caminhada, na conversa e 10 minutos dessa monotarefa. E você faz uma coisa simples. Quando desviar, você volta sem drama, você verbaliza. Entrei no automático de novo, vou voltar a me concentrar. Então você volta sem nenhum drama. Se algo dentro de você tremeu vendo isso, não fui eu, tá? Foi só você lembrando que ainda existe. Você existe, né? Olha só. E eu termino com uma frase que você precisa repetir. Sua atenção é a sua vida, sua memória é o seu mapa e a sua identidade não é para ser editada por ninguém. Se você entendeu, você já saiu na frente.